Então retornamos ao Brasil e ele continuou ensinando no Instituto Bíblico, preparando homens para ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Timóteo 2 diz: o que ouvistes de mim, transmite a homens fiéis para ensinar os outros. Nessa altura, nós começamos a andar mais para dentro da floresta e começamos a pregar a palavra de Deus num lugar chamado Baixio, depois de Paraguai. E esse é o método do meu amado esposo Bruce. Ele senta ao lado dos homens e abre a palavra de Deus e prega a palavra, ensina a palavra de Deus para esses homens. A Bíblia diz em Atos 20:21, Paulo dizendo: ensinando-vos publicamente e de casa em casa o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos de casa em casa pregando a palavra de Deus e ajuntando uma congregação nesse lugar para a glória de Deus. Chegamos em Canidé, a cidade de Canidé, com 5 filhos, graças a Deus, que Deus nos deu. E foi nessa cidade que Deus abriu uma porta para pregar o Evangelho no rádio jornal de Canidé. Foi pelo um amigo que meu marido conheceu. O pastor Bruce começou a estudar a Bíblia com um homem chamado Jorge Écolis e ele era radiolista no rádio jornal de Canidé e abriu esse espaço todo dia de manhã, de segunda-feira até sexta, de pregar o Evangelho no rádio jornal. Deus diz em Romanos 1:16, pela boca do apóstolo Paulo: estou pronto para anunciar o Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O primeiro livro que ele escolheu pregar foi Mateus, o Evangelho de Mateus, que começa com a genealogia de Jesus Cristo e logo em seguida o nascimento de Jesus. E eu e meus filhos estávamos em casa com nossas orelhas aqui ouvindo o som da pregação do nosso pai e marido e ouvindo ele terminar a primeira mensagem no rádio. E ele falou para os ouvintes: amanhã eu estou de volta com a mensagem outra vez no Evangelho de Mateus sobre o nascimento da Maria. E nós todos olhamos uns para outros e pensamos: que foi que ele disse? E aí foi o término da mensagem dele. E quando ele voltou de bicicleta, porque nós não tínhamos carro, ele andava de bicicleta na cidade toda. E ele ficou tão envergonhado que ele havia dito que ele ia pregar sobre o nascimento da Maria. Mas no outro dia ele começou a pregação de novo e ele disse: olha, eu errei, porque na realidade a Bíblia não fala do nascimento da Virgem Maria. Ele fala do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que encarnou e através da Virgem Maria Deus usou. E então deu certo no final de contas. E nós não sabemos quem está ouvindo, mas Deus estava
penetrando as suas palavras por meio desse programa do rádio chamado As Boas Notícias, na vida de um homem chamado Ney Mariano. Na sua casa, ele todo dia escutava as boas notícias. Um dia, ele apareceu no salão onde nós estávamos alugando para pregação da Palavra de Deus, no centro de Canidé. E nesse tempo, tinha um casal de americanos ajudando a gente. E o pastor Bruce pediu esse missionário falar com Ney Mariano e saber se ele estava interessado no Evangelho. E então o missionário chegou para o seu Ney Mariano e disse: eu quero que você fosse para casa e pensar muito sobre essa decisão antes de fazer essa decisão, porque é a decisão mais importante na sua vida. Então, o seu Ney Mariano olhou para o missionário e disse: quer dizer, se eu voltar para casa e morrer hoje à noite nos meus pecados, eu vou para o inferno? E o missionário disse: sim, o salário do pecado é a morte. Então Ney Mariano respondeu a ele: eu vim hoje preparada para crer no Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que ele havia vindo ouvindo a palavra de Deus pregado todo dia, e Deus havia cultivado no seu coração e preparado ele para entender que ele era pecador, que ele merecia a morte eterna e que Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Deus próprio, deixou o céu e veio ao mundo para pagar no seu corpo na cruz a nossa penalidade. Que graça, que grande amor de Deus para com nós pecadores. Quando merecemos a sua justa ira, Ele nos deu a sua misericórdia. Então, isso começou um estudo bíblico toda semana. Meu marido ensinando o seu Ney. Só que seu Ney não sabia ler. Nem um beabá ele sabia. Então, foi preciso ensinar ele a ler, para poder ensinar ele a Bíblia. E depois de ler só um versículo, era tão trabalhoso para ele, assoletrando, que nem entendeu o que ele leu. Então, foi muita paciência da parte do Bruce para ensiná-lo a palavra de Deus. Mas interessante, o meu marido, com essa paciência toda, botou ele na frente da igreja para ensinar só um versículo. E esse homem, ele leu o versículo muito compassado e explicava o versículo bem explicado. E outras pessoas diziam: quem lê melhor nessa igreja é Ney Mariano. E é a verdade. Ele se tornou o melhor leitor da palavra de Deus, que ele leu com tanta carinho, tão emoção, que ele expressou as palavras de Deus. Tal dia ele estava ensinando o versículo, quando ele disse: esse versículo me lembra do pastor Bruce e Dona Eliana, quando eles estão lá naquele avião, lá no céu. Eles não estão mais longe do amor de Deus do que nós aqui na terra. Sabe uma coisa? Aquelas palavras me furou, porque eu, ainda moça, queria ser missionária, mas eu não queria sair da terra, porque eu tinha pavor de o avião
subir e eu estar longe da terra. Então, quando irmão Ney Mariano falou aquelas palavras que Deus estava presente conosco mesmo lá nas alturas do avião, e o amor de Deus não é, nós aqui na terra ou lá no avião não estamos separados do amor de Deus. Foi convicto da palavra de Deus e como eu havia pecado contra Deus e ter medo de andar de avião. E desde já eu louvo a Deus que eu posso entrar no avião e louvar a Deus que Ele está presente conosco lá quanto aqui na terra. E se Ele quiser tirar nossa vida em qualquer momento, hora ou espaço, a vontade dEle é o melhor e para a glória dEle. Então, eu louvo a Deus pelos nossos irmãos que nos ensinam e nos encorajam com a palavra de Deus a glorificar a Deus. Em Atos 20, 20 a 21, ensinando-vos publicamente e de casa em casa o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, andando no caminho, o pecador, no caminho à morte eterna, e a pregação do Evangelho chama a pessoa a fazer um arrependimento, uma volta, a ter fé no Senhor Jesus Cristo.